pessoal, tudo bom? Espero que vocês estejam bem, se cuidando e estudando bastante. Vamos para a nossa aula dessa semana. A gente vai continuar os assuntos que a gente falou na semana passada e eu vou deixar para vocês a correção dos exercícios da última aula. Vou passar uns exercícios dessa semana e aí na nossa próxima aula a gente corrige também, tá bom? Qualquer dúvida sobre os exercícios, entre em contato comigo, por favor, tá bom? Mas vamos para a nossa aula. Nessa aula, a gente vai continuar falando sobre o período regencial. A gente viu na última aula que, depois que o Dom Pedro I foi embora, ele deixou o governo na mão do filho dele, o Dom Pedro II. Mas o Pedrinho, ele só tinha 5 anos de idade e ele não poderia assumir o trono de imperador. Então, a Constituição estabelecia que se o Pedrinho não pudesse assumir o trono, o Brasil seria governado por uma regência, um grupo de governantes que tomaria conta do Brasil enquanto o Pedrinho não fosse velho o suficiente, não tivesse a idade certa para assumir como imperador. E foi isso que aconteceu. A gente viu na última aula a regência trina, a provisória, que se estabeleceu para tentar acertar as coisas, eleger os governantes, ver como ia funcionar essa estrutura. Depois, a regência trina permanente, que toma conta do país por algum tempo. A gente viu como a regência trina ela é dividida pelos partidos políticos que começam a se estruturar, cada um com suas ideias. Alguns querem ser mais liberais e dar autonomia para as províncias, e outros querem ser mais conservadores e centralizar o poder. A gente viu a atuação desses partidos um pouquinho na aula passada. É claro, esses partidos eles vão continuar a evoluir, a se desenvolver e a adotarem novas ideias. E a gente vai ver como a regência una, tanto do Feijó quanto do Araújo Lima, que são os caras que a gente vai ver nessa aula, elas vão servir para aprofundar a ideia desses partidos. Então a gente viu que o ato adicional que a gente estudou lá na última aula, ele dava liberdade para as províncias, era uma medida liberal, só que ela não agrada muita gente. O ato adicional também decreta que a regência tem que passar a ser una. Eles acreditavam que um governante teria uma autoridade mais forte e mais imponente para controlar a situação do Brasil. Lembrando que a situação do Brasil estava complicadíssima. E aí, o apontado para ser o primeiro regente uno do Brasil vai ser o padre Diogo Antônio Feijó. A gente já falou dele, ele foi o cara que organizou a Guarda Nacional e ele ganha muito prestígio por essa e por outras medidas que ele tomou à frente do Ministério da Justiça. E aí, por causa disso, desse prestígio que ele teve, ele é eleito como regente uno em 1835. A atuação do Feijó vai fortalecer os governos provinciais, ele vai dar autonomia para as províncias se governarem, e isso vai provocar a reação dos adversários políticos dele. Lembrando que a gente está no período em que o Brasil está basicamente dividido entre liberais, que querem autonomia para as províncias, e os conservadores, que querem centralizar o poder. Então, quando o Feijó toma essas atitudes para fortalecer os governos provinciais, ele está desagradando os caras que querem centralizar o poder. E aí, durante o governo dele, vai eclodir várias revoltas pelo Brasil inteiro. Entre elas, a cabanagem, a Guerra dos Farroupos. A gente vai estudar todas essas revoltas nas próximas aulas, porque são movimentos muito grandes, muito complexos. Então, se a gente fosse estudar nessa aula, ia ficar uma aula muito pesada. Então, na próxima aula, a gente vai estudar todos esses movimentos de revolta. O importante de entender agora é que, durante a regência una, vão eclodir várias revoltas por todo o Brasil. O Feijó vai tentar lidar com elas do melhor jeito que ele conseguir, mas ele está sofrendo muita oposição, tanto por esses movimentos de revolta que estão dividindo o Brasil, quanto pela questão dos opositores políticos, dos adversários políticos dele, que eram os conservadores. E aí, tendo em vista essa oposição que ele está sofrendo, ele vai articular o Partido Progressista, que era aqueles caras que eram mais liberais. E aí, com a articulação do Feijó, esse partido vai passar a ser conhecido como Partido Liberal. O partido já estava ali com suas ideias e seus pensamentos, o Feijó vai servir para juntar essa galera e
focar os esforços desse partido para a questão liberal de dar liberdade para as províncias. E aí, quando o Partido Liberal ele se articula e ele se torna mais forte, a oposição vai fazer a mesma coisa. Ela vai estabelecer o Partido Conservador. Então, a partir desse momento, os partidos eles estão se articulando, eles estão se juntando, eles estão fazendo alianças para fortalecer as suas ideias e os seus pensamentos. Esses partidos já existiam, mas a partir desse momento eles estão se articulando melhor, se estruturando melhor para fazer as suas ideias valerem. De um lado, o Partido Liberal, querendo autonomia para as províncias, querendo um governo descentralizado, enquanto que do outro lado, o Partido Conservador, querendo centralizar o poder na mão do Estado. O governo do Feijó vai se tornar extremamente conturbado, tanto pelas revoltas que estão ocorrendo por todo o Brasil, como também pela pressão política dos seus opositores. O Feijó vai adoecer, vai ficar doente e vai renunciar só 2 anos depois que ele assumiu. Ele assume em 1835 e vai deixar o cargo em 1837. E aí, ele vai nomear o adversário político dele, o Pedro de Araújo Lima, como seu sucessor. Então, o que ele fez foi mais ou menos isso. Eu não consigo resolver o problema. Se os meus adversários, se os meus opositores que pensam diferente de mim, acham que eles podem resolver o problema, eles podem muito bem tentar agora. Então, ele passa o manto dele, ele passa o cargo dele pro adversário político, o cara que pensava diferente dele, para que ele tentasse resolver o problema com as próprias mãos. Para o Araújo Lima ser de fato nomeado regente, ele precisava ganhar através do voto, e isso acontece em 1838. Então, em 1838, começa a regência una do Araújo Lima. E aí, óbvio, o Araújo Lima era conservador, então, sob o governo dele, as demandas do Partido Conservador vão tomar precedente. Ele vai tentar descentralizar o poder, ele vai tentar retirar a autonomia dos estados, e enquanto isso, as agitações populares, as revoltas, não acabaram e muitas outras se iniciaram. Então o Brasil está num momento complicadíssimo, onde em várias regiões estão acontecendo essas revoltas. Algumas que se iniciaram na regência do Feijó e não terminaram, e outras que se iniciaram na regência do Araújo Lima. E aí, tentando acabar com esses movimentos e reprimir essas revoltas, o Araújo Lima vai atuar com firmeza, vai dar início à repressão dos movimentos provinciais. Então ele vai começar a mandar tropas para abafar e acabar com esses movimentos. Lembrando que a gente vai ver cada um desses movimentos de revolta nas próximas aulas. Mas o interessante de entender aqui agora é que essas revoltas que começam, elas se iniciam porque essas pessoas estão insatisfeitas com essa instabilidade política que existe. Não tem um imperador, os regentes eles estão meio perdidos. O Brasil está dividido entre duas correntes políticas muito diferentes, e enquanto os políticos estão nesse cabo de guerra entre liberais e conservadores, a população comum está sofrendo, está passando fome, está passando dificuldade. E isso vai ser o principal motor dessas revoltas que vão se iniciar pelo Brasil. Não tem muito a ver com a questão política, tem a ver com a questão social. As pessoas elas estão passando por situações muito complicadas, enquanto os governantes, os políticos, estão brincando de cabo de guerra entre os liberais e os conservadores. E aí a população, em algum momento, vai ver que não dá para continuar assim e vai dar início a essas revoltas. Durante a regência do Araújo Lima, o ato adicional, que dava liberdade para as províncias, que tinha um caráter mais liberal, vai ser revisto e modificado. Então, o Araújo Lima, sendo conservador, ele, obviamente, ia modificar uma medida que era liberal. Então, o ato é revisto, modificado, vai remover a autonomia dos estados, vai passar questões como gestão policial, administrativa e política para uma vertente mais centralizada, mais na mão do próprio Araújo Lima. Além disso, o Araújo Lima também vai modificar o papel da Guarda Nacional. Lembrando que a Guarda Nacional foi criada pelo Feijó para tentar justamente evitar esses movimentos de revolta. Mas o Araújo Lima acreditava que eles estavam muito espalhados e que eles deveriam ser
mais obedientes ao Estado. E é por isso que ele modifica o papel da guarda, tornando ela mais submissa ao Estado, ou seja, mais fiel ao Estado. Ela responde diretamente ao Estado centralizado. Enquanto que o Feijó, liberal, queria mais autonomia para os estados, o Araújo Lima, que era conservador, buscava centralizar o poder, e a gente viu isso nos próprios governos. A Regência Una do Feijó, ele dá mais autonomia para as províncias, ele tenta deixar as províncias terem essa liberdade de se administrar, de se governar, enquanto o Araújo Lima, ele tenta centralizar esse poder e transferir a responsabilidade do governo para um modelo mais centralizado na mão do próprio regente. Ainda durante a regência do Araújo Lima, alguns dos movimentos de revolta que se iniciaram vão ser extintos, em sua grande maioria utilizando a força por parte do governo e de tropas, tanto da Guarda Nacional quanto do Exército. A situação política no país era gravíssima, tanto liberais quanto conservadores buscavam uma saída. A gente teve um governo liberal na regência Una do Feijó, não deu certo. A gente teve um governo conservador na regência Una do Araújo Lima, também não deu certo. Então, os dois grupos queriam uma saída para esse problema todo que eles estavam enfrentando. E aí, mesmo com ideias diferentes, eles acreditavam que somente uma figura de poder absoluto poderia restaurar a ordem no país. Eles acreditavam que uma figura de autoridade serviria para conter os problemas e as crises e as revoltas que estavam acontecendo por todo o Brasil. E essa figura era a figura de um imperador. Só que tinha um problema. A ideia dos caras era pegar o Pedrinho e elevar ele ao título de imperador. Só que ele ainda não tinha a idade adequada. Quando Dom Pedro I deixou o Brasil, o Pedrinho só tinha 5 anos. Agora que ele está com 14 anos de idade, ele é mais velho, mas ele ainda não tem a idade mínima que ele precisava para governar, que era de 18 anos. E aí, vendo como estava a crise no país e como eles precisavam dessa figura de autoridade e de poder, que seria a figura do imperador, eles vão dar início a um movimento que vai ficar conhecido como o golpe da maioridade, onde eles vão nomear o Pedrinho como imperador, mesmo ele não tendo a idade necessária. E aí vai antecipar a idade mínima para governar, que antes era de 18, mas vai se abrir uma exceção para o Pedrinho, que só tinha 14 anos. Eles vão chegar pro Pedrinho e perguntar: "E aí, Pedrinho, quer ser imperador do Brasil?" "Ué, mas é claro, quem não ia querer?" E aí, depois de coroado em 1840, o Pedro passa a ser conhecido como o Dom Pedro II, imperador do Brasil, com 14 anos. A gente vai ver as aventuras do Pedrinho como governante do Brasil nas próximas aulas. Foi isso nessa aula, a gente para por aqui. Espero que vocês tenham entendido, gostado. Se ficou dúvida, gente, mandem para mim, por favor, tá bom? Não deixem de mandar, não fiquem com vergonha. Mandem para mim as dúvidas e as perguntas de vocês que eu vou responder, tá bom? Até semana que vem. Um abraço. Tchau.